Mas que mentiroso que é. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo. Vai entrar. Bom Pode entrar, fica lá que vai entrar. Fecha a porta aí, por favor. Olá. Tudo bem com vocês? Sim. Cadê o restante do povo, minha gente? O povo tá dormindo até agora. Bom dia. Acho que estou mostrando kids. Tia, que dia. Calma! Vocês já estão querendo acabar. Nossa senhora, Vocês estão com pressa, hein? Hoje a minha mãe pegou a minha cachorra e colocou na minha cara para me acordar. Eu vou ganhar minha cachorra hoje. Gente, ó, vou falar uma coisa séria com vocês aqui. Na segunda-feira, né, o Conselho Estadual da Educação lançou uma nota falando que esse ano as aulas presenciais não voltarão. Esse ano apenas aulas online. Infelizmente, até agora a gente tinha esperança, né? Mas agora o nosso maior medo se concretizou, que é de continuar online até o final do ano. Agora é real oficial que esse ano a gente não volta para a sala de aula. Somente aqui, ó. Virtual. Mas que, tipo, acontece alguma coisa. A não ser que o governo federal solte algum decreto que obrigue, a gente não pode voltar. Oi? Oi, Denise. Então não vai ter aula presencial esse ano mais? Não. O Conselho Estadual soltou uma nota na segunda-feira falando que a partir de agora é apenas as aulas
online ou de forma híbrida, tipo, às vezes o aluno assistia um vídeo e tal, essas coisas, né? Para quem é aluno do governo. E autorizou a aplicação de provas, essas coisas que a gente já vinha fazendo, né, com eles de forma online, para que eles não percam um ano, né? Mas Então, a menos que o governo federal solte algum decreto que obrigue o governo estadual a voltar, porque a gente é regido pelo Estado, né? A escola particular, nossa escola é regida pelo Estado. E aí soltou essa nota ontem. A não ser que o governo federal intervenha passe por cima dessa nota, a gente provavelmente não deva voltar mesmo para a sala de aula esse ano. Infelizmente. E aí o que vai acontecer é que a gente vai continuar aplicando a matéria, né? A gente ainda vai ver com a Graziele direitinho se a gente vai aumentar a carga horária aqui com eles, como que vai fazer. Mas até então as aulas continuarão online. Infelizmente. Esse ano vai ficar todo prejudicado, né? Porque de toda forma não é um aprendizado 100%, né? Aí, assim, é claro que a gente tem que ter o cuidado, né? O ano que vem, né? Todas as escolas vão ter que ter esse entendimento de que os alunos precisam repor alguns conteúdos que às vezes não conseguiu fazer de forma online. É o quê, né? Pois é. Infelizmente, é a nossa realidade. A gente estava com esperança, né? Até então, a gente sempre está com esperança. Vai voltar, vai voltar, vai voltar. E agora, após essa nota, a esperança reduziu bastante. Agora foi para de 100%, agora foi para 50%. A Maria esperou tanto esse quinto ano. Não, e eu tava essa noite, acordei era umas 5 horas, né? Tem dia que eu perco o sono. Aí eu tava pensando, no meu primeiro ano, no quinto ano, eu não vou ter formatura com meus alunos. Pois é, não. Ai, Sonhei tanto com essa formatura. vou fazer uma formatura online. Tchau. Tá bom, tchau. Gente, hoje nós vamos fazer história no livro, geografia no livro, gramática no livro. E se der tempo, tem uma página de matemática que eu falei assim, gente, a gente vai ficar devendo essa página. Se der tempo, a gente vai fazer ela hoje, ok? Então, pode deixar preparado aí história, geografia, gramática e matemática. Hoje é só livro. Olha aqui, eu tô boazinha. É mesmo? Olha que beleza. Mas livro de quantas páginas? Não depende só do livro, depende das páginas também, né? Vamos lá, Mas pode peraí. pegar aí pra mim. Livro de história, página 86. Tava na lagoa. Gente, o que a gente vai fazer no dia do meu aniversário? Vamos fazer alguma coisa. O que a gente pode Vamos fazer? brotar online. Hã? Comer. Eu vou comprar um bolo. Aí Não, eu pensei, tipo... Eu tava aqui pensando, a gente pode fazer, tipo, vestir todo mundo de anos 60, ou Wiki, né? Tipo, que é de filme, sabe? Personagens de filme. O que vocês acham? Anos 60, Wiki, Que página, tia? é a página 86. O que vocês acham? Me dê ideias. Me ajudem a pensar em alguma coisa pra gente fazer. Eu vou me vestir de Free Fire. Igor, para que esse negócio de Free Fire, esse negócio não presta. Free Fire é uma bosta. Não, ó, me ajudem a pensar. Então, eu vou deixar com vocês para vocês me darem ideia até sexta-feira, tá? Ideias para a gente fazer. Na fantasia a gente já fez. Eu não lembro. No bimestre passado a gente já vestiu de fantasia. Eu Aí eu pensei no Wiki. Eu pensei no Wiki, que são fantasias de personagens de filme. Wiki tipo, veste tipo de Malévola, veste de Super-Homem,
São, geralmente é coisa de geek significa nerd, né? Aí Tia, eu pensei de personagens de filme. Aí eu pensei de vestir de Malévola. Porque eu sou a Malévola. Aí eu pensei de anos 60 também. Anos 60, porque é fácil, né? Roupa de bolinha, os meninos uma camisa branca com gravata e tal. Verdade, tia, boa ideia. Pode fazer festa havaiana também. Sim, tia. Oh, Carnaval. Festa havaiana, Nossa, não gosto os colarzinhos de flor. Me ajudem a pensar. Até sexta-feira a gente decide o que a gente vai fazer. Meu aniversário é na quinta-feira que vem, da semana que vem, né? Vamos lá, página 86. Depois, no final da aula, a gente conversa sobre esse assunto novamente. Vamos começar a aula, porque senão agora a Graziele entra aqui e me dá um cascudo virtual. Página 86. Livro de História. Nós estamos falando sobre... Nós estamos falando sobre ditadura militar, né? Pode pegar o marca-texto para a gente poder... Minha bolsinha lá dentro. Pode pegar o marca-texto para a gente poder marcar, tá? Então, nós estamos falando sobre a ditadura, né? Nós falamos que a ditadura, as pessoas perderam os direitos, alguns direitos, principalmente o direito de voto, né? Havia repressão, né? O que era a repressão? Era proibir as pessoas de fazerem manifestações contra o governo, não podia, né? Nós falamos também sobre 4 presidentes da era da ditadura militar, que foi Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Médici, foi 5, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo, certo? Nós falamos da campanha das diretas já. O que foram as diretas já? Foram manifestações, né, populares para pedir o fim da ditadura militar e o direito de voto novamente, porque a promessa de quando os militares assumiram era de devolver o governo rapidamente, novamente para o popular, né? Só que não foi isso que aconteceu. Hoje nós vamos falar sobre censura, repressão e resistência, tá? O que vocês entendem por essa palavra censura? O que vocês acham que é algo censurado? Se não mostra uma coisa... Coisas proibidas. Tem mais? Um Fala. jornal que foi proibido de ser publicado? Um jornal proibido censurado? publicado. Fala, Ana Luísa, começou a falar. Como é que é? Fala de novo. Fez deles. Tá falhando o seu som. Falando mal desenho. Então, é mais ou menos isso mesmo que vocês falaram, tá, gente? A censura, na verdade, era proibições de algumas coisas. De ser publicado algumas coisas, principalmente nas mídias, né? Hoje nós temos as mídias sociais, né? E é muito mais difícil se censurar, mas pode haver censura ainda, se caso o governo queira, né? Mas o que acontece? Na aula passada nós falamos sobre a liberdade de expressão, né? Que é o quê? O direito de se expressar, o direito de expor a minha opinião, né? Pode ser a favor ou contra, por exemplo, o governo, a favor ou contra algo, certo? Então, o que acontece? A liberdade de expressão foi retirada do povo. O povo não podia, né? Não podia se expressar falando principalmente mal do governo, da ditadura em si. Sublinhando, a censura dos meios de comunicação foi bastante intensa durante a ditadura militar, sobretudo os chamados anos de chumbo, que foi de 1968 a 74.
Só até aí. Vou continuar lendo, mas não precisa sublinhar. Os filmes e as mais diversas publicações em jornais, revistas e outros meios de comunicação eram conferidos pelos membros do governo e os trechos considerados críticos ou de oposição ao regime eram vetados e proibidos de serem veiculados. Então, por exemplo, como fora do Brasil não era o mesmo tipo de governo, então acontecia, né, as coisas fora do Brasil e era às vezes censurado dentro do Brasil para não vincular esse tipo de notícia nos jornais. Nessa época, o que vinculava muito era jornal impresso, né, a televisão e o rádio, certo? Porque a gente ainda não tinha o processo que a gente tem hoje de internet, certo? Então, era televisão, jornal impresso e rádio, tá? Revistas, essas coisas. Então, o que acontece? Era proibido vincular certos tipos de notícias, falando mal do governo ou falando que o governo fez algo de errado. Por exemplo, a gente vê aí, né, o nosso excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro falando um monte de coisas lá, né, fazendo coisas às vezes erradas, aí o povo critica, por exemplo, ele estava sem máscara, ele estava fazendo isso assim, ele está falando que é para tomar hidroxicloroquina, ele está falando que é para tomar ivermectina, blá, blá, blá. E as pessoas fazem críticas em relação a isso. Só que, naquela época, a gente não poderia fazer isso, o jornal, a internet, mesmo se houvesse internet, se a censura fosse nos dias de hoje, por exemplo, a gente não poderia falar sobre isso na internet, como as pessoas falam. Hoje em dia tem, né? Um dos principais meios que veiculam essas coisas é no Twitter, geralmente, essas notícias, né? Então, no Twitter não poderia falar sobre isso, falar mal sobre ele e tal, se fosse hoje. Então, para vocês entenderem no contexto, eu coloco como se fosse nos dias de hoje, para vocês entenderem no que vocês vivenciam hoje. Mas era naquela época. Sublinhando, houve também o fortalecimento dos órgãos de segurança, o que causou diversas prisões por motivos políticos. A tortura, que levou muitos presos à morte, era uma prática comum, embora grande parte da população não tomasse conhecimento desses acontecimentos em razão da censura imposta aos meios de comunicação. Vou parar por aqui. Então, o que acontece? Havia muita morte, só que não era divulgado. Não se falava, não era colocado na mídia que estava a pessoa morrendo porque estava sendo torturada, porque era contra o governo. Existia, mas era escondido, era maquiado para que ninguém soubesse, tá? Continuando, sublinhando. Um dos maiores exemplos de tortura ocorreu em 1975, quando o jornalista da TV Cultura de São Paulo, Vladimir Herzog, o Vlado, foi levado a uma delegacia e encontrado morto pouco tempo depois. Na época, os militares alegaram que ele havia cometido suicídio, mas tempos depois foi constatado que ele havia falecido devido aos maus tratos recebidos na prisão. Então, o que acontecia? Se alguém morria, eles alegavam vários tipos de outros problemas. Era problema de coração, por exemplo. Não, suicidou. Não, esse aqui aconteceu isso e isso. Porque a família, né, ia atrás ali do corpo da pessoa e às vezes, né, nem isso era permitido. Às vezes eles matavam a pessoa e já enterravam a pessoa em algum lugar, certo? Gente, todo mundo na aula hoje, que lindo! Aí o que acontece? Aí, às vezes, a família não tinha nem o direito de enterrar aquela pessoa ali que foi torturada muitas vezes. Porque o que eles faziam? Se a pessoa fosse torturada de uma forma onde eu deixasse marcas, eles já enterravam logo e só enviavam uma carta ou como chama aquele outro que escreve com poucas palavras, agora eu me esqueci como que é o nome, gente. Telegrama. Enviava para a família e a família ficava sabendo assim, por meio de uma carta.
que a pessoa tinha morrido e que já tinha sido enterrado. Então, às vezes, perdia até o direito de enterrar os seus entes queridos, que eram pessoas que, às vezes, iam contra o governo, tá? Um dos principais, dos mais falados, foi esse Vlado, que era conhecido como Vlado, que era Vladimir Herzog, que era um jornalista, tá? Da TV Cultura, na época. Ele foi torturado na prisão, só que eles falaram que ele cometeu suicídio. Quem ia lá provar que não era? Na época não tinha como. Foi provado isso depois que mais para frente, já muito tempo depois, que foi provado que ele tinha sido morto por maus tratos. Eles foram, né, provavelmente exumaram o corpo dele, né, desenterraram e fizeram os exames lá, necropsiais, e constataram que não tinha sido suicídio nada, que tinha sido, né, maus tratos. Aí tá mostrando aí na imagem, tá mostrando o velório dele, né, o sepultamento, no cemitério israelita do Butantã, em São Paulo. E na foto de cima tá mostrando uma fotografia porque era assim, quando ia fazer um jornal, uma revista, tinha uma pessoa que estava ali só para censurar. O que é isso? Uma pessoa que estava ali para ler o que o jornal ia escrever e que, se houvesse algo que eles lessem, ou que fosse para televisão também, no caso, que eles achavam inapropriado, era censurado, era cortado. Tanto que muitas músicas foram censuradas. Vamos dizer assim, que se fosse nos dias de hoje sobre censura, funk nem ia existir, porque fala muita coisa errada, tipo, muita coisa que às vezes envolve pornografia, sexualidade. Naquela época era proibidíssimo falar sobre isso, tá? Vamos supor, se fosse nos dias atuais, tá? Eu tô colocando assim para vocês entenderem. Então, por exemplo, músicas que tivessem conotações sexuais não poderiam ser vinculadas. Filmes que tivessem esse tipo de coisa, às vezes até um beijo entre dois atores era censurado. Então, às vezes vinha um filme de fora do país, chegava aqui, era cortado certas cenas. Vamos supor, um filme antigo dessa época, deixa eu pensar. Um dos primeiros filmes do Superman, por exemplo. Vou dar um exemplo assim. O que acontece? Vinha o filme, né, para o Brasil, aí as pessoas do governo ali iam assistir. Eu posso vincular o filme, porque geralmente gera renda e tal, já existia cinema nessa época, né? Aí o que acontece? Eles faziam o quê? Vamos supor que tinha lá uma cena que o super-homem beija a Lois Lane. Aí o que eles faziam? Cortava aquela parte do filme, certo? E passava o filme o restante. Não teria aquela cena. Ou se fosse um filme que tivesse alguma coisa falando em relação a outros tipos de governo fora do país também era retirado, o que eles não queriam que passassem. Por quê? Porque eles não queriam que as pessoas agissem contra o governo, certo? Alguma dúvida até agora? Estão conseguindo entender? Dá um joinha aí para mim. Tá bom. Página 87. A resistência à ditadura. Mesmo com toda essa censura, com toda essa repressão, com toda a tortura, com toda a morte que havia ali durante esse problema em questão, ainda assim existiam pessoas que continuavam, né, lutando em prol do fim da ditadura, certo? Eles não desistiam. Sublinhando, a resistência à ditadura foi algo constante e motivou diversas manifestações, mesmo sendo proibidas, tá? Desde passeatas até pinchações e publicações em jornais clandestinos, ou seja, feitos em segredo. Eram feitos, por exemplo, eu ia num lugar, aí eu tinha uma impressa, que hoje em dia a gente tem, todo mundo tem impressora praticamente em casa, mas antigamente não era tão comum e não era tão fácil e não era tão barato como é nos dias atuais. Então, para se publicar um jornal, você precisava ter uma máquina enorme, uma imprensa lá e tal, tinha umas formas e tal, para fazer. Então, às vezes, as pessoas tinham essas formas de forma clandestina, escondido, aí fazia o jornal durante a noite, escondido, e durante a noite eles iam nos lugares públicos
principalmente de lugares, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, que era muito influente, e distribuía esse jornal de forma clandestina, ou seja, sem o governo saber que estava sendo produzido, tá? Então, eles faziam isso. Continua sublinhando. Em 1968, ocorreram várias manifestações contrárias ao governo, em diversas partes do Brasil, com destaque para uma passeata organizada pelo movimento estudantil no dia 26 de junho, passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. Continua. A passeata contou com a participação de artistas, estudantes, professores e outras parcelas da população que exigiam um retorno da democracia e o fim da violência policial. Logo em seguida, manifestações contra o governo foram proibidas em todo o território nacional. Além de estudantes, muitos artistas das mais diversas áreas resistiram à censura imposta na época, procurando demonstrar sua insatisfação com o regime militar por meio de músicas, textos literários, entre outras formas de expressão. Mais tarde, eles se tornariam símbolos da censura e resistência pela democracia. Vamos parar por aqui. Então, às vezes eu era artista, eu era compositor, e eu decidia compor uma música que em algum lugar dessa música teria algo falando, né, contra ali o que estava acontecendo. Ou eu escrevia um poema, ou eu escrevia um livro, e aí era censurado pelo governo. Tudo que eles faziam era censurado, era observado. Então, por exemplo, para você lançar uma música, você tem que registrar, porque senão alguém vai lá e registra e vai ganhar o dinheiro em cima de você. Por exemplo, eu componho uma música e vou lá e mostro, por exemplo, sei lá, para Marília Mendonça. Só que eu não fui lá e registrei essa música como minha. Ela vai lá, registra como dela, ela vai ganhar o dinheiro em cima dessa música, né? E eu não vou ganhar nada, porque eu dei para ela sem registrar. Aí o que acontece? Para mim ser uma compositora, eu tenho que escrever, aí eu vou lá, registro como minha aquela música, que aquela canção é minha autoria, e aí depois eu ofereço para os cantores famosos e quem quiser comprar a minha música. E aí quando essa pessoa, esse artista famoso, vamos supor que a Marília Mendonça começa a fazer sucesso com essa música, eu também ganho dinheiro em cima daquela música. Por quê? Porque eu tenho registrado lá que ela é minha. Entenderam? Então, o que acontecia? Para eles fazerem sucesso, eles tinham que registrar. Só que quando ia registrar, o governo fazia o quê? Aqui não, amado. Você não vai usar essa música aí. Você não vai usar essa letra aí. Você não pode colocar isso aí nessa música. Pronto. Entenderam? Aí eu vou ler essa segunda parte, não precisa sublinhar. Os cantores Caetano Veloso e Gilberto Gil, por exemplo, chegaram a ser presos em dezembro de 1968 por causa de seu posicionamento político contrário ao regime. Então, o que eles fizeram? Eles foram presos, tá? Porque eles se demonstravam contrários ao governo. Só um minutinho, gente, que eu tô pondo a Yasmin para assistir a aula de inglês aqui, a segunda aula. Rapidinho. FX. Não sei porque. De vocês também tem hora que pede senha, tem hora que não pede? Sim. Por quê? Tem hora que não pede nada, tem hora que pede a senha. Verdade. Ainda bem, eu pus uma senha bem facinha, né? Que é pra vocês lembrarem que sou eu, a mais linda. Aí, vê aí se vai dar. Aí, gente, o que acontece? Eles se posicionaram contra o governo e foram presos, porém, a acusação que eles recebiam é que eles tinham desrespeitado o hino nacional e a bandeira nacional. E naquela época isso era um crime gravíssimo, tá? Desrespeitar. O que é desrespeitar o hino nacional? O que vocês acham que seria um desrespeito ao hino nacional ou à bandeira nacional? Colocar outra letra da música. Falar, tipo assim, falar mal.
Não, é aplaudindo. Gente, até se eu mudar algo, tipo, igual eles colocam, né? É erradíssimo, mas faz. Hoje em dia, faz o que quiser. Se, tipo, eu pego o hino nacional e coloco uma batida de funk no hino. É desrespeito. Que faz isso. É desrespeito. Se eu ponho um toque de samba, por exemplo, né? Vamos fugir um pouco ali do funk, mas eu ponho um toque de samba, é desrespeito. Entenderam? Tudo é desrespeito. Naquela época era pior. A bandeira também. Até mesmo se, dependendo da forma que eu colocar a bandeira em algum lugar, seria considerado um desrespeito. Ok? No ano seguinte, os dois foram exilados e só puderam voltar para o Brasil de forma definitiva em 1972. O que é exilados mesmo? Eu já expliquei na aula passada. Expulso do próprio país. Expulsos do próprio país, sem poder pisar no próprio país, tá? É o chamado exílio, tá? Aí tá mostrando nas imagens a passeata dos 100 mil e a passeata das atrizes contra a censura. As mulheres eram muito censuradas nessa época, né? Além de tudo, que nós já tínhamos uma forma de repressão por ser mulher, por acharem que as mulheres eram mais frágeis, por acharem que a mulher tinha que fazer isso ou aquilo outro, elas também sofriam a censura, as atrizes, a censura da forma com que elas iam atuar na televisão, tipo de roupa que iria usar. Aí eu falei com vocês sobre o exemplo da Coreia do Norte, né, que é um milho verde, alguém quer comprar? Aí o que acontece? Eu falei com vocês sobre o exemplo que nós temos. Hoje em dia nós temos, se não me engano, eu falei para vocês 46 países, né? Que ainda tem ditadura militar nos dias atuais, em pleno 2020. É o cúmulo do absurdo? É o cúmulo do absurdo. Mas o que acontece é que às vezes a população nem consegue lutar contra isso, tá? Aí o que acontece? Lá na Coreia do Norte, eles têm exemplos de alguns tipos, eu acho que são 20 tipos de cortes de cabelo, tanto masculino quanto feminino, que eles podem cortar o cabelo. Por exemplo, se eu quiser cortar um moicano no meu cabelo, eu não posso. Aí, se eu quiser usar meu cabelo tipo de homem, mulher, né? Tipo de homem bem curtinho, não pode. Entenderam? É um tipo de censura? Sim, horrível. Porque a gente tem o direito de fazer o que a gente quiser no Brasil, né? A não ser que seja ilegal, a não ser que seja um crime, né? No Brasil. Mas lá é crime se você cortar o cabelo de forma que o governo falou que não pode. É um crime para eles, entenderam? Então, se é considerado crime, eu posso ser punida por isso. Aí depende da forma de punição, e a gente não vai entrar nesse assunto, ok? Página 88. Continua sublinhando aí para mim. Outro grupo muito atuante na luta contra a ditadura militar foram os operários. Em 1978, enquanto o Brasil passava pela abertura política, período de transição iniciado do governo Geisel, eles iniciaram uma série de greves em São Paulo e em outras cidades próximas, reivindicando melhores salários. A figura de maior destaque nesse movimento foi o metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva. Já ouviram esse nome? Não. Muitas vezes. O Muitas conhecido como... Conhecido como? Já ouviram esse nome? Sim. Né? Devido à sua atuação política, Lula também chegou a ser preso durante 31 dias após participar de uma greve em 1980. Qual partido é o Lula, minha gente? PT. PT significa o quê? Partido dos Trabalhadores. Aí, o que eu falei? Lá no começo, eles fizeram o quê? Desmancharam todos os partidos que existiam, não foi? Lá no começo da ditadura, eu expliquei isso na quarta-feira passada.
Aí, lá no começo, eles fizeram o quê? Não, tá proibido, desmancha e tal, tal, tal. Criaram 2 partidos. Um que era a favor da ditadura e um que era contra. Aí depois, mais na frente, já no governo, acho que do João Batista Figueiredo, ele deixou criar outros partidos. Por que ele fez isso? Para dar a ideia para a população, tipo assim, a ideia de que a população estava retomando o controle, mas isso não era verdade, né? E aí criou-se o PMDB, PDT, PT e o PT. Esses 3 partidos existem até hoje. PMDB, PDT e o PDT. Aí o que acontece? O Lula foi um das pessoas muito influentes nessa época da ditadura aí, porque ele lutava, né? Ele era operário, ele era metalúrgico, que mexe com metal, fundir metal, essas coisas, né? E até mesmo ele perdeu um dedo, por isso que o povo faz piada com ele. Eu não sei imitar, mas ele não tem um dedo, porque ele perdeu lá na máquina de alguma coisa lá que eu não me lembro agora o nome. E aí o que acontece é que ele ficou tão conhecido porque, de uma certa forma, ele lutava realmente para que os operários tivessem melhores condições de vida, certo? Então, o que ele fazia? Ele tomava frente, ia para frente, se metia a cara e falava assim, não, tá errado, a gente quer isso, a gente quer aquilo outro, não, a gente não vai trabalhar, a gente vai fazer greve e tal. Realmente, naquela época, ele lutou muito, muito verdadeiramente pelos operários. Por isso que ele ficou tão famoso e logo após, a gente vai estudar mais para frente, chegou a ser presidente do Brasil, certo? Ok? A primeira aula está terminando, eu vou explicar o que vocês vão fazer depois, porque isso aqui vocês vão ter que fazer com alguém que vivenciou essa época, que no caso não sou eu, porque eu sou neném, eu não vivi a época da ditadura. Mas não. Tá bom? Olha só, vocês vão ter que entrevistar alguém que tenha vivenciado, tá? Na época da ditadura, tipo... A pessoa tem que ter mais ou menos mais de 40 anos, mais ou menos 45 anos, por aí. Tá? Em grupos, escolhem, no caso não vai ser em grupo, cada um vai fazer o seu, tá? Escolham um adulto que tenha vivido na época do regime militar, de 1974 a 1985, e que se lembre desse período, porque também não adianta eu chamar uma pessoa, por exemplo, de 36 anos, que foi, né, no ano de 1985, que nasceu, aí eu chamo uma pessoa que viveu, mas ela tinha 2 anos de idade. Ela não vai saber me explicar o que aconteceu, porque ela tinha 2 anos de idade. Tem que ser uma pessoa mais ou menos de 45 anos para cima. E provavelmente os pais de vocês não vão conseguir falar para vocês isso. Então, minha avó não vai. A avó. Eu vou pedir minha mãe. Pode ser de 76? Sei lá. Pode. Aí tem que a pessoa vai falar para vocês e vocês vão perguntar o nome da pessoa, a idade, tá? Quantos anos ela viveu na ditadura militar? Por exemplo, se ela tem 45 anos, ela viveu quanto tempo? Ela vai cair. Ela vai cair, gente. Aí vocês voltem, tá? Aí vocês vão perguntar para ela por quantos anos ela viveu sobre o regime militar, a profissão dela agora, nos dias atuais, e a profissão dela na época da ditadura. E o que ela se lembra desse período, certo? O que ela lembra de que era ruim, ou se algo era bom? Também não sei, às vezes a pessoa acha que tinha algo de bom. Eu não vejo nada de bom na época da ditadura, mas tudo bem. Tem opiniões contrárias à minha e eu tenho que respeitar, né? Dúvidas? Não. Não. Ok. Vamos para a segunda aula.